recebendo aqui hoje uma figura muito interessante do setor de saúde, que poucos conhecem, né? Porque na realidade nós estamos acostumados com aquilo que está nos nossos olhos. E o que está nos nossos olhos é o prestador de serviço de saúde, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, né? As operadoras de plano de saúde. Ou seja, esse mundo de tecnologia, muitas vezes nós não conhecemos o que está no back-office e como é que isto faz com que o setor funcione cada vez melhor. Mário, bem-vindo aqui com a gente. Eu queria que você começasse me explicando como é que um engenheiro virou um homem de saúde. Perfeito, muito obrigado. Fica prazer em estar aqui. Sigo aqui o trabalho de vocês. E, bom, foi totalmente por acaso, como a maioria das coisas da minha vida profissional. Sou um péssimo planejador de carreira, nada aconteceu conforme eu pensava. E, para falar a verdade, eu nunca pensei muito a respeito. A vida me levou. Mas depois de um ciclo de engenharia, eu sou engenheiro de formação, trabalhando até em fábrica no começo, na fase inicial da minha carreira. Eu pulei para o mercado financeiro, onde aí realmente fiz mais de 2 décadas no mercado financeiro, em investment banking, corporate banking, desculpe usar esses termos chiques, mas é como eles falam lá, o corporate banker ele é um clínico de empresas grandes, que é o que eu fui. E aí fui me aproximando, então, desse mundo. Salto para a tecnologia mais modernamente, e de tecnologia, com mais um pulo, chego na Horizon. E a Horizon, então, tecnologia aplicada à saúde, e onde eu estou aí nos últimos 12 anos, né? Então, eu sou um neófito no setor de saúde, você tem razão, porque no setor de saúde, qualquer pessoa com menos de 3 décadas não conhece o setor de saúde, essa é a minha opinião. Então, estou chegando agora, mas essa foi a trajetória para chegar no setor de saúde. Eu não diria que você é um neófito, talvez um newcomer. Que é diferente. Mas 12 anos já deu para aprender muito e tenho certeza que você já deve estar dando aula aí. Vamos explicar para as pessoas o que é a Horizon? Perfeito. A Horizon é uma empresa de tecnologia da informação, é uma empresa que é dedicada a, primariamente, proteger a saúde, defender a saúde. E ela defende a saúde e os dados da saúde, já que há hoje há uma relação direta entre essas questões. Você defende a saúde como? Evitando o que não deveria acontecer. O que é modernamente definido como fraudes, abusos, desperdícios ou erros. O FWA, que entrou no jargão, por causa principalmente da United Health, que tem esse tipo de terminologia. Mas, enfim, primeiramente nos concentramos no que não deveria acontecer e principalmente no que acontece de maneira positiva, para que não fiquemos apenas com a pecha de um apontador geral de erros, mas um apontador daqueles que merecem mais negócios, daqueles que merecem uma conversa mais direta. Então, é muito importante esse equilíbrio da nossa atuação. É óbvio que essa é uma dimensão que é tanto financeira, porque envolve recursos, mas principalmente uma dimensão humana, porque nós sabemos que atos fúteis carregam riscos, mesmo os mais simples. Então, há uma relação direta, bionívoca, né, entre fazer o que não é necessário, você consumir recursos escassos e também ter uma potencial agressão para a saúde. E um último ponto importante, como a gente realiza isso, é de uma forma sempre muito colaborativa. Isso parece um jargão, mas ele não é. Isso é uma questão pragmática de negócio. Uma empresa que nosso porte não pode se dar ao luxo de desenvolver tudo em casa, como já foi moda no século passado, principalmente em tecnologia. Então, a orientação nossa filosófica é sempre procurar alguém que vai fazer algo com mais paixão, eficiência e um custo menor do que a gente. E essa é isso. Então, construtores de Lego, né, uma visão do Peter Drucker já muito antiga, mas muito moderna, essa é a maneira como a gente exerce o mandato. O nosso core de defesa de saúde, mas obviamente ao longo do tempo, desenvolvendo musculaturas tanto na lida com dados, que nós somos ingestores de dados em padrão de Big Data, em padrão bancário. Você tem uma ideia, a cada 4 dias entram 1 milhão de pessoas novas nos nossos bancos de dados, fazendo toda a série de coisas. 1 milhão a cada 4 dias dá uma ideia da potência. Então, temos uma base muito profunda, mas temos uma base muito transversal, o que é de fundamental importância no mundo da inteligência artificial, porque
Uma base transversal significa que nós nos aproximamos mais do universo do que um player super especializado. E o seu modelo vai ser tão potente quanto mais parecido for sua base de treinamento do universo. Então, essa é uma questão de diferenciação estratégica também. Então, essa nossa capacidade de lidar com dados, algoritmar esses dados, desenvolver modelos, né, que é um core nosso, somado à nossa capacidade de transformação de processos, que é outra área forte da Horizon, isso nos capacita a fazer bastante coisa, o que é um perigo, porque quem pode fazer tudo acaba não fazendo nada. Então, nós temos ali um core de atuação, onde primariamente nós estamos em saúde, mas nós temos adjacências também em seguradoras e agora começando em instituições bancárias. Então, nós somos um provedor de eficiência através de tecnologias digitais do eixo datacêntrico. Então, quando você falar em transformação digital, pensa a gente no eixo de dados. É aí que a gente está. Bacana, mas deixa eu entender um pouquinho mais. Quem é que contrata a Horizon? Eu vou lá contratar a Horizon para fazer o quê? Tá, primariamente, os nossos clientes são operadoras, são os pagadoras. Também temos clientes aqui na base hospitalar, que é uma grata novidade, que no passado, devido à polarização no setor, talvez essa conversa nem fosse possível, para ser sincero com você. Quando eu cheguei há 12 anos atrás, o ambiente era muito mais armado do que é hoje. Hoje eu sinto uma possibilidade real de diálogo aqui. Mas então, que tipo de serviço? São serviços voltados exatamente a prevenir que no ciclo de atendimento do cliente, ou no ciclo do sinistro, se você for uma operadora ou de uma conta médica, existem momentos cruciais de análise e averiguação, para ver se o que está acontecendo faz sentido estar dentro do contrato. Então, temos um leque de processos que vão desde regulação, segunda opinião, auditoria, análise de contas médicas, e é uma miríade de serviços menores, mas fundamentalmente é isso. São as grandes fases de decisão que uma pagadora tem, onde no passado você tinha basicamente decisões humanas, né, idiosincráticas, alguém olha, cada cabeça uma sentença. Como foi o setor financeiro, por exemplo, de análise de crédito? O setor de análise de crédito financeiro, de varejo, um dia você tinha fazendas de analistas de crédito, que foram um pouco, né, sendo conjugados com modelos matemáticos. O modelo que está acontecendo na saúde é muito parecido, embora num ritmo muito menor. Então, nós fornecemos essas plataformas que, em momentos cruciais, auxiliam seres humanos que têm que ingerir uma série de informações super complexas. O setor de saúde é a coisa mais complexa que eu já vi em toda a minha vida. Mandar alguém a Marte é um problema solucionável, mas lidar com oncologia não é apenas do fato. Então, como engenheiro, eu reconheço aqui a dificuldade. Então, é de suma importância que o setor de saúde também incorpore algo que outros setores já incorporaram, que é decisões complexas baseadas na leitura de dados em escala. Eles beneficiam muito de apoio à decisão, para que você possa ter a sua capacidade aumentada. Então, quando um prestador de serviço de saúde, por exemplo, um hospital, ele faz um conjunto de atividades para determinadas operadoras, ou várias operadoras. Quando ele manda essas informações, ele está mandando via Horizon. E a Horizon está recebendo, ou ele está mandando isso também para a Agência Nacional de Saúde Suplementar através do TIS. Como é que é esse? Vamos lá. Os envios para os diversos agentes, eu não tenho capacidade de dizer, porque cada um tem as suas necessidades. Mas no nosso caso, a gente opera no nível mais antigo, inclusive tradicional nosso, em dois grandes momentos, a autorização e o faturamento. Foi aí que nasceu a Horizon, inclusive por uma questão regulatória do padrão TIS, que se você estava aqui, eu não estava, mas eu conheço a história, tá? Então, as informações elas vêm através dos prestadores que estão ligados aos operadores. Então, embora o prestador use o nosso serviço, quem paga o serviço é o operador. Diferente do modelo americano, que exatamente é o contrário. Então, uma operadora tem, por exemplo, um contrato com o prestador X, alguém faz um atendimento e está dentro do contrato que o canal de entrada desses dados é a Horizon. Então, nós fazemos aquela famosa conciliação, né, de falar javanês em várias línguas, conciliar várias línguas e códigos para que facilite a vida de todo mundo. De uma maneira muito simples é isso. Você sabe que é interessante que isso que você falou, quer dizer, que através dos tempos, realmente, eu já estou há alguns anos já nesse setor, né? Mas eu me lembro, eu fui presidente da ANAC há alguns anos, exatamente quando a gente estava fazendo o TIS, as discussões, primeira vez que eu ouvi falar da Horizon. Mas teve um aspecto que você citou aí que eu acho que você falou com muita propriedade.
Quer dizer, com o tempo foi se dissipando um pouco essa essa percepção de que nós somos setores onde se um ganha o outro perde e vice-versa ao contrário, e consequentemente isso faz com que o ambiente ele fique um pouco áspero, né? Dizendo o mínimo. E me parece que isso, eu me lembro que quando no início a gente fez a entidade, nós tínhamos só hospitais. E nós não tínhamos a oportunidade de algum hospital que tivesse plano de saúde, que fosse ligado a plano de saúde, fizesse parte da ANAP. Então, por isso que o número de hospitais da Unimed muitas vezes são operadores de plano de saúde, você também tinha medicinas de grupo que tem plano de saúde e outras redes, né? Mas eu percebo que isso com o tempo foi se dissipando, que todo mundo entendeu, ou a grande parte entendeu, que você, como você falou, você tem uma cadeia de assistência que se ela tiver completamente conectada entre si, é muito melhor para o cliente. Então eu vejo no meu board aqui, no próprio board da ANAP, que hoje nós temos muitas entidades ou participantes que ao mesmo tempo eles são prestadores, têm relações muito fortes com operadoras, às vezes elas estão até proprietários de operadoras, né? E você tem esta relação muito clara e muito, diria, transparente até para o mercado e para quem está ao redor. E isso eu acho que favorece a assistência. Você também vê assim? Vejo exatamente da mesma maneira. E por curiosidade, eu tava assistindo hoje uma conversa sua com o Adriano Londres, que também é uma pessoa que eu sou fã, e ele leu um determinado parágrafo que poderia estar escrito hoje na capa de um jornal, IRES de 2003. Então eu uso a mesma questão, dizendo que o setor de saúde, me parece, aqui com quem está chegando só há 12 anos, ele não carece ele não tem a crise de diagnóstico. É impressionante como as várias partes elas convergem quando elas falam dos problemas. Então, a questão, né, não é o diagnóstico, mas existem questões centrais que ainda precisam ser superadas, e me parece que essas questões são muito sérias porque elas dizem respeito à natureza humana. E eu vou ser menos enigmático aqui. Eu tive um grande professor na minha vida, Mário Henrique Simons, né? Estou denunciando da minha safra, né? E ele é. Se eu disser a minha, você vai ficar mais preocupado. Eu fico, talvez eu esteja sendo etarista, é bonito a gente ter uma história. Não é, fui treininho num banco, o Mário Henrique, ele era um cara espetacular, e ele era muito generoso com todo mundo, comigo também. Às vezes eu ia perturbar ele, fazer perguntas, e ele me chamava de xará, porque eu sou Mário Henrique, e ele, em geral, repetia para mim: você não está entendendo o quê? Eu explicava para ele. Aí ele falava assim: o que um incentivo incentiva? E ele ia embora. Parecia aqueles filmes do Kung Fu, sabe, para falar uma frase. Mas essa é uma frase que me acompanha. O que incentiva incentiva? Para mim, a questão do setor de saúde é descaradamente associada à questão. O que incentiva incentiva? O Marciano podia aterrissar aqui e dizer: peraí, vocês fazem coisas que não fazem sentido nenhum. Aí você vai falar: Marciano, mas qual prazo você está trabalhando? No longo prazo, que é o único que você deveria trabalhar, e que eu quero afunilar. O ser humano ele não é regido por incentivos de longo prazo, né? Já dizia o Keynes, né? Longo prazo todos estaremos mortos. Então existe uma questão fundamental aqui. Primeiro, de um desconto excessivo nosso da importância do futuro, tá? Eu não sou economista comportamental, mas sei disso, né? E segundo, existe um sistema de incentivos estabelecido aqui e nos Estados Unidos, que é o mesmo sistema de incentivos que rege uma oficina mecânica, exatamente igual, né? É o fee for service. Então, se você olhar o sistema que rege as pessoas que aqui estão, normais, executivos bem preparados, e somar com essa característica humana de desagiar muito o que vai acontecer com a gente daqui a 20 anos, ou cinco cocas, como você gosta de falar, a confusão está formada. Então, desculpe a análise mais simplista e prosaica, mas eu tenho a impressão que a questão fundamental é ter uma visão mais contemporânea de como a gente reage em relação aos nossos incentivos do que qualquer outra coisa. Ou seja, é bastante complexo, mas é sério, e me leva a uma outra coisa, se você me permitir. Há quem fale aqui no tipo de ética, que é uma ética que só acontece sobre coerção, uma ética coercitiva, né? Às vezes eu oscilo, achando que certas coisas a humanidade só fará por meio de alguma coerção ou obrigatoriedade. Acho que você tem um exemplo no seu setor, né, de acreditação, né, quando ela era compulsória, se não me engano, era uma coisa, quando não era outra. Enfim, só passando a bola para você também. Eu sempre, o aspecto da acreditação, que ele sempre foi algo assim voluntário, né?
sempre se tentou exatamente isso. Olha, as instituições elas têm que voluntariamente querer ter que a sua qualidade, o seu modelo de assistência, etc., seja checado por uma terceira parte, desde que você queira, né? Mas você sabe que com o tempo eu acabei mudando um pouquinho de ideia. Então, uma das coisas que a gente fez foi, por exemplo, quando você quer entrar em determinadas entidades, como por exemplo na É. você só pode entrar se você tiver certificação ou acreditação, exatamente para dar um grau de compulsoriedade a esse aspecto, e para que você, quando você estiver vendo uma questão que tem a ver com processo, é processo, para todo mundo é igual, resultado para todo mundo é igual e organização para todo mundo é igual. Mas ainda prevalece isso, e ainda bem que eu não sou gestor público e não tenho nenhum poder, né, no setor, eu sou autoridade sanitária, porque se eu fosse, eu ia obrigar a ter certificação. E eu te digo por quê? Porque se o Banco Central faz isso, é verdade, vamos esquecer os aspectos todos que a gente está aqui hoje, essas discussões que a gente tem aí com esse tal de Banco Master, não é isso que eu estou me referindo. Mas você tem um subsistema absolutamente prescritivo, porque ele trabalha com o quê? Trabalha com dinheiro e com economia, não só popular, mas com a economia de um país como um todo. Então ele de fato tem que se organizar. Eu vejo a saúde da mesma forma. Hoje a gente tem a saúde, de alguma forma, sendo um aspecto individual de cada um de nós e um aspecto coletivo. O país tem que ser saudável, né? Eu- Nós já temos muitas diferenças sociais. Então eu, se pudesse, obrigaria as instituições a terem qualidade. Sabe por quê? E aí eu já aproveito e já peço a sua opinião. Você pode comentar isso aqui que eu falei. Você falou, pô, assim, peraí, pô, obrigar os caras a fazerem, né? Não, tem que, na minha opinião, hoje tem. Por que que eu estou te falando isso? Porque você trouxe, durante a sua fala, você falou num termo chamado desperdício. E eu gosto muito dessa temática. E hoje eu tenho feito uma correlação entre a formação dos médicos brasileiros, né? Nós todos vimos estarrecido o resultado do tal de ENAMED, que foi a avaliação que foi feita em relação aos cursos de medicina no nosso país, que é uma exorbitância, né? O Brasil é o segundo maior país do mundo em número de escolas de medicina, temos mais de 400, até para a Índia. Só perdemos para a Índia com uma população de 2,5 bilhões de pessoas, e nós estamos 260 milhões de pessoas. Então, existe inclusive um descompasso muito grande em relação a isso, né? Mas eu vejo que o mau médico, ele é um fator importante de desperdício. Ele pede exames errados, ele repete os exames, ele faz prescrições inadequadas, ele muda suas prescrições, ele não consegue coordenar os aspectos todos que têm a ver do ponto de vista dos procedimentos que precisam ser feitos. Então, eu entendo que a Horizon ela pode nos ajudar nisso. É isso que eu queria entender o seu ponto de vista. Vocês vão conseguir, ou já fazem isso, né? Conhecer todos esses aspectos, todos esses setores, todos esses pontos que você falou de pontos críticos. Sim. E como é que você faz depois para que esses pontos críticos eles sejam, entre aspas, denunciados? Denunciados no sentido de que eles apareçam na sociedade. Perfeito. Apontados, isso. Exato. É uma ótima pergunta. Bom, vamos então fechar na questão do. Eu vou fazer uma casadinha com a sua questão de educação de base, que é algo que me interessa muito, e é algo que tem que entrar na equação, na minha opinião, pelo menos por longo prazo, e a questão do excesso de exames. Bom, é o que você citou. E aqui eu tenho que ser muito cuidadoso, porque eu não posso chegar e pegar uma subminoria para representar toda uma classe, mas a gente faz isso para viver, de exatamente olhar as coisas que não devem acontecer e as coisas que devem acontecer. Então, não é incomum você ter, não é incomum, digo, excede a 1% e 2%, é bem mais que isso, você ter situações onde você tem prescrições de 80 exames sem sequer uma anamnese. A pessoa dá bom dia e você sabe que você está falando, você está aí. E isso tem a ver, evidentemente, com formação, na minha opinião. Porque nós sabemos, até eu que sou engenheiro, sei que isso é iatrogênico. Isso tem potencial de dano para a saúde das pessoas. Então, uma vez que você detecta isso pelos nossos sistemas, e não é tão difícil detectar isso, é questão de contagem numérica, e obviamente tem uma base bem codificada. Isso é sempre colocado à disposição da operadora que é o cliente. Esse é o serviço. A operadora, sim, cabe a ela ter uma relação com a sua rede de prestadores. Então, é sempre uma relação
obviamente guardada pelo sigilo imposto pelos contratos, mas é um serviço que é prestado. Por quê? Porque a operação tem um dever fiduciário de zelar pelo que o cliente final dela paga, né? E isso é uma das coisas. Então é algo que é normal, faz parte da nossa vida, mas é muito feliz esse caso, porque nós vimos uma escalada realmente desse número de exames. E aí eu vou engrossar aqui o molho com o seguinte: não é incomum você ouvir pessoas leigas, né, como eu, falando que um tal médico é sensacional porque ele pediu 300 exames, porque ele pediu, o senhor não pediu vitamina D, e aí eu vou voltar e vou fazer o mesmo com a educação, Balestrinho. Porque vai ser muito difícil a gente dar uma virada realmente sustentável com expansão de base, né? Sustentável com 10 milhões até eu faço, né? Se você também não colocar o paciente numa posição um pouco mais informada na conta. Então, você repara que nós, equilibrados, nós temos uma certa propensão a achar que algo que nos faz mal é alguma coisa que caracteriza a qualidade médica. Então, eu acho sim que esse pilar também de educação, até básica, nossa, mínima sobre medicina, deveria estar aí no quadro para o longo prazo. Eu acredito nisso. E dentro desse contexto, eu queria ampliar um pouquinho a sua visão, assim, a nossa visão em relação àquilo que você vai nos contar, em relação à saúde digitalizada. Como é que você vê esse tema? Como é que você percebe que o horizonte disso é... Qual é o horizonte disso, afinal das contas, né? Essa saúde digital, os aspectos digitais que a gente pode ter, porque a gente trabalha muito isso e, aparentemente, esses aspectos eles vão aumentar o acesso, melhorar a qualidade, melhorar a eficiência operacional. Como é que você vê esse desenho e como você vê também, primeiro teoricamente, e a Orion inserida dentro desse contexto? Eu diria que esse aspecto, antes de eu falar na saúde digital, porque ela se expande em vários ramos, né, até para dentro da saúde de operações, mas antes eu gostaria de falar de algo que, para mim, me parece basal, é a base de tudo, que é a questão de você ter dados confiáveis e interoperáveis. Então, eu gostaria de primeiro focar, antes de ir para as aplicações, e para isso, de novo, eu gosto da metáfora do marciano, né? Se o marciano aterrissasse aqui, fala assim, vem cá, você vai falar com o seu médico, ele não tem nenhuma informação tua, não. Fala, não, eu vou fazer uma anamnese toda. Ele vai te pedir os mesmos exames de novo. Quando você muda de hospital, algum andar, às vezes você percebe que você é uma pessoa que está dizendo prazer em conhecer para o chefe da enfermagem. Essa é a situação. Essa é a situação. E essa situação é de causar espanto. Claro que ela tem razões objetivas e eu vou voltar àquela dinâmica adversarial, onde quanto menos você sabe, melhor para mim, porque é exatamente isso que acontece. Contrapartes que têm uma profunda desconfiança da outra não têm o menor interesse em informar a outra parte. Então, isso não me causa surpresa, né? Como disse para você, isso é fruto dos 7 incentivos que nós temos. Não diz nada sobre o nosso caráter ou personalidade. A natureza humana é exatamente essa. Então, 7 incentivos são 7 pecados capitais? Nunca pensei isso, não. Eu tenho impressão que não. Eu tenho impressão que não, mas essa não é uma área vulcânica. Vamos deixar ele de jogo pra lá. Depois a gente, fora das câmeras, a gente toma uma e usar sobre isso. Mas é porque precisa, porque você falou, não. Mas o set de incentivos aqui no caso, tá claro. Qualquer corporação, a maioria das corporações, tem uma aspiração de crescimento de lucro, se você for aberto em bolsa. Earnings per share é o que rege o bulbo, etc. E qualquer coisa que esteja nesse caminho, ela certamente vai ser encarada para você como algo a se superar. Pois está dado o sistema. E, obviamente, esse sistema, quando você olha um contínuo assistencial, você dançou completamente tudo que você quer, que deveria ser proporcional ao melhor cuidado. Então, temos um sistema que é de maximização de lucros de várias entes, de corporações, contra uma idealização que não acontece. Assim, de maneira bem simplista. Agora, voltando à questão digital. Então, uma vez que a gente entre e encare de frente o fato de, olha, a gente pode até ter uma diferença profunda, porque nos últimos 10 anos a gente se agrediu, todos têm histórias tristes, se parecem muito dinâmicas de guerras entre países que adoram se guerrear. Eu gosto de história, parece isso, alguém sempre tem uma história, você matou a minha família, então matei seu cachorro, um negócio é parecido. Desculpe usar um exemplo tão mundano, mas é parecido. O rancor, ele cresce e ele não permite
que eu me arrisque a parecer ingênuo com você. Isso é interessante. Conversando com... que eu estou no meio ali da faixa, né? Eu estou ali no meio, né? Estou ali no meio, estou sempre falando com os dois ali. É impressionante como há coleções de casos onde você diz que você não vai tomar um risco do outro, que você já se machucou. Mas uma vez que a gente supere essa fase, que vai ter que ser superada, por bem ou por mal. Ou alguém vai dizer como é que a gente faz, ou a gente faz. Essa é a minha visão. Você então tem a base para que a gente possa ter conversas baseadas em dados e fatos. Claro que eu não sou ingênuo, vai ter uma primeira fase, que sempre tem, de eu perguntar de onde é que está vindo o seu dado, etc. Vai ter uma fase de pacificação de dados. Né? Assim como as leis precisam ser pacificadas, os dados também. Essa é a minha experiência. Mas nós não vamos passar por isso. Uma vez, aí nós vamos entrar numa certa era, que eu não sei prever, mas certamente vai ser uma era de aproximações sucessivas. Ninguém sabe muito bem qual vai ser o caminho que vai levar a um diálogo minimamente produtivo. Mas ele começa dizendo o seguinte, Balestrin, essa é a situação que eu enxergo. Essa que você enxerga, você fala, essa também. Podemos ter uma conversa a partir daqui. Hoje nem isso é possível. Mário, eu vejo que você é um homem otimista, eu gostei. Né? E tem que ser assim. Né? É uma realidade concreta, porém otimista. Você não pode ficar sempre olhando com os olhos da catarata daquilo que você acha que não vai dar certo. Então, a gente já está indo, estamos indo para o nosso final da nossa conversa aqui, mas precisamos fazer um episódio 2. Mas eu queria que você desenhasse, assim, mais ou menos, o que é que você está vendo de futuro para a Horizon, né? Além daquilo que você já nos falou, e como é que a gente vai, daqui a um horizonte de 5 anos, estar nesse modelo de relacionamento entre as partes que fazem parte, né, dessa discussão como um todo, incluindo aí os clientes, os pacientes. Claro. O futuro da Horizon, quer dizer, o longo prazo da Horizon, ele está profundamente ligado ao fenômeno da interoperabilidade, porque ele começa a colocar o dado clínico como um objeto passível de ser empoderado por algoritmos e modelos. Hoje nós temos uma base transacional. Na maioria dos casos, a imensa maioria dos dados que a gente ingere são dados transacionais, o que é feito e a que preço. Claro que com engenharia reversa você consegue fazer, mas cá entre nós não é melhor. Agora, na medida que você começa a ter instituições, primeiro, tendo contratos bilaterais, com uma maior abertura e troca de dados, isso já está acontecendo. Nós sabemos disso aqui. Então você começa a plantar esse futuro, que é os nossos mecanismos de combate a desperdícios e a apontamentos de eficiências e de quem merece mais negócios, eles dão um salto de potencial. E nós estamos entrando já em aspectos clínicos que têm a ver ali com o começo da jornada, com a internação, com aqueles momentos decisivos onde as coisas acontecem e depois, literalmente, inês e morta. Hoje, a hora da verdade. Eu digo, vamos tratar o problema na gênese, né? Na gênese nós podemos ajudar. E podemos ajudar tanto os hospitais como as operadoras. Os hospitais já têm sistemas, até onde eu sei, alguns têm sistemas bastante sofisticados de gestão de dados e previsão de quem vai gravar, de algum evento crítico que entrou. Isso não é novidade, né, para as instituições de ponta hospitalares. Obviamente, as operadoras também elas vão se equipar com esse tipo de visão. E um mundo que não é cor-de-rosa ou que não é ingênuo, é um mundo onde você tem duas instituições que têm uma visão técnica voltada para o que está acontecendo no paciente, e esse diálogo vai ser produtivo. Eventualmente alguém vai chegar e falar, ó, te viu uma coisa aqui complementar, e você pode ver no seu processo, com esse espírito. Né? É isso. O que eu gosto de falar, eu sou otimista, a alternativa não me agrada. Né? Vamos seguir por aí. Temos uma chance, mas o problema é hercúleo, porque ele mexe com a tal da natureza humana e a natureza em geral tem que ser muito respeitada e entendida. É isso aí. Mário, adorei. Foi ótimo o nosso papo, a nossa conversa, viu? Vamos continuar qualquer hora? Um prazer. Bora. Valeu. Um prazer. Obrigadão. Obrigadão. Tchau.